Olá, eu sou Geraldo Becker e esse é o SBT Brasília. Preso o homem que abusou sexualmente de adolescente de 16 anos em Braslândia. Incêndio atinge 5 salas de aula em escola de Samambaia. A que ponto chegamos? Garoto de 14 anos vendia drogas em casa. Traficantes são presos depois de flagrante em frente à igrejinha da 307 e 308 Sul. Nova secretaria e novo secretário. As propostas e os desafios da Secretaria da Criança e do Adolescente. Isso e muito mais você vê aqui no SBT Brasília, que começa agora. Boa tarde. Apenas 14 anos, mas o desembaraço de quem tem experiência no mundo do crime. Um garoto vendia droga dentro da própria casa. E mais, se necessário, levava o pedido até o cliente. Atendia conforme a vontade do comprador. E como eu disse, ele tem apenas 14 anos. A polícia flagrou o menor momentos antes de mais uma entrega na quadra 212 de Santa Maria. O que chamou a atenção de vocês? De início até o horário, né? Por se tratar de um menor. E alguns indivíduos de bicicleta, a gente tem o costume de praticar esse tipo de abordagem. E no que ele viu a viatura, ele assustou, foi o que chamou a nossa atenção. Diante da reação dele, os policiais decidiram ir até a casa do garoto. Vasculharam os cômodos e perto do guarda-roupa, no quarto onde dormia o jovem e toda a família, foi encontrada esta faca. O cheiro da substância presente na lâmina não deixou dúvida de que existia muito mais droga escondida no local. Ao todo, quase 1 quilo de maconha dividido em tabletes, 2 pedras de crack e uma pequena porção de cocaína foram apreendidos. O que a mãe dele falou? O senhor disse que conversou com ela. Eu conversei com ela. Ela nos relatou que ele é um filho bastante agressivo e no decorrer do dia e também da noite ela nem fecha a porta, que é um entra e sai constante e funciona até como um disque drogas. O telefone dele toca constante por diversas vezes, os clientes ligando para ele e ele sai de bicicleta e faz a entrega da droga. A família sabia que tinha toda essa droga, essa quantidade de droga considerável escondida lá? A gente conversou com a mãe dele, ela negou, ela falou que desconhecia, porém desconfiava. Mas ela não sabia que tinha essa quantidade de droga escondida na sua residência. Lamentável, né? Só 14 anos. E há poucos dias do início das aulas, um prejuízo para os alunos de uma escola em Samambaia Norte. As salas pegaram fogo e a suspeita é de que o incêndio foi criminoso. Ainda pela manhã, havia pequenos focos de incêndio e fumaça. Toda a parte administrativa e pedagógica da escola foi atingida pelo fogo. Móveis, impressoras, aparelhos de TV, ventiladores e 8 computadores ficaram destruídos. Nesta sala, pilhas de livro foram queimadas. Por sorte, o fogo não chegou às latas de tinta estocadas para a reforma da escola. Essa outra foi a mais comprometida. Aqui estavam 480 litros de álcool usados para limpeza, além de material didático como tesoura e pincel, que seria utilizado durante o ano letivo. A estrutura metálica acabou retorcida. Na biblioteca, livros didáticos e de literatura foram perdidos. Você acredita que foi o quê? Uma tentativa de assalto que foi frustrada e aí resultou nesse incêndio criminoso? Sim, acredito, porque uma sala onde estavam as chaves foi arrombada e as chaves foram retiradas de lá e quebraram as câmeras que a escola tinha e tem vários vidros de álcool esparramados pela escola. Além disso, o fogo foi bem dividido, não pegou de uma forma linear, pegou em algumas salas, passaram algumas outras salas onde tinha material de valor que pegou fogo. O diretor, com a verba que recebe, ele comprou uma gama enorme de materiais pedagógicos, né, de informática, tecnológicos, multimídia. A escola era completamente equipada, completamente. Na escola estudam 800 crianças de 5 a 12 anos. O fogo destruiu quase 20 anos de trabalho. Todos os registros, históricos escolares e relatórios de professores foram queimados. Tristeza, né? A gente não sabe agora, estamos há 25 dias de começar o ano e realmente não sei. A gente não sabe como que vai fazer porque não tem nenhuma folha branca. A estimativa é que R$500 mil foram destruídos em materiais e equipamentos. Para os professores, que em fevereiro voltam a uma das 15 salas de aula da escola, o principal prejuízo vai ser sentido aqui. Com menos recursos tecnológicos e materiais didáticos disponíveis nas salas de aula, o ensino pode ficar comprometido. Aqui que eles vão aprender a conviver em sociedade, aqui eles vão ter uma visão de futuro melhor. O que eu posso fazer para melhorar a mim, a minha comunidade?
é a escola. Então, a escola é que tem que ser o ponto seguro, né? De todo esse processo, é a alavanca principal. É aqui que ele vai começar a vislumbrar outros mundos, outras possibilidades. Então tinha que ser um lugar sagrado. E essa destruição não se justifica. Eu sinto muito que isso tenha acontecido. Muito mesmo. A direção da escola já procurou a Regional de Ensino para estudar ações emergenciais e repor equipamentos e materiais. A preocupação é a de não atrasar o cronograma do ano letivo. Apesar do governo ter pedido para a gente devolver uma parte do recurso do ano passado, né, foi pedido para se fazer uma devolução de 70% do valor que a gente tinha em caixa, a escola ainda tem recurso oriundo do PEDAF e a gente vai estar fazendo as compras. Você acredita que dá tempo de recuperar a escola até começarem as aulas? Se a empresa pegar e começar o serviço logo, a gente tem condição sim. Pior é que a estrutura aí da escola ficou abalada e a gente percebe que nem a escola fica livre aí do vandalismo. Você viu a emoção da professora. Agora a gente vai voltar a falar do tráfico de drogas em Santa Maria. Mais 2 traficantes foram presos na madrugada de hoje. Josemar Quirino de Moraes e Matheus Gomes Pinto foram pegos na QR-205 com 2 porções de maconha e R$ 1.200 de dinheiro. Eles estavam numa moto e, segundo a polícia, tinham comprado a droga no Gama para revender em Santa Maria. E a polícia prendeu ainda 28 traficantes em uma quadra da Asa Sul só nos últimos 8 meses. Ontem, em frente à Igrejinha de Fátima, a polícia registrou o flagrante da compra e venda de drogas. Cada movimento foi acompanhado de longe e registrado pelos investigadores que monitoravam o tráfico na entrequadra da 307 e 308 Sul. O tráfico rolava solto bem em frente à Igrejinha, um patrimônio histórico frequentado por religiosos e turistas. Nas imagens cedidas pela polícia, traficante e usuário aparecem lado a lado. A conversa não demora muito. O rapaz de vermelho discretamente deixa algo cair na mão do outro vestido de azul, que levanta e vai embora. Os agentes seguiram o homem até a altura da W3 Sul e o flagraram com 2 pedras de crack. Fica onde? Eu vi o carro do Jorge dele. Eles agem de uma maneira muito discreta, então isso dificulta para a polícia. Então isso demanda um trabalho de investigação bastante longo. Segundo a polícia, outro ponto de venda de drogas frequentado por Sebastião Gonçalves dos Santos fica perto de um bar atrás do comércio da 109 Sul. Nos últimos 8 meses, várias gravações foram feitas no local. 28 traficantes foram identificados e presos. Pelo menos 25 usuários também acabaram detidos. Agora, um caso não muito comum. Um homem se apresenta na delegacia de Braslândia e confessa um assassinato. Ele alegou legítima defesa, diz ter sido surpreendido no meio da noite. Logo no início da manhã, os policiais da 18ª DP aqui de Braslândia tiveram uma surpresa. Um homem veio até a delegacia e confessou que tinha matado uma pessoa. O catador de lixo mora nesse barraco às margens da BR-080 em Braslândia. Ele diz que foi surpreendido pelo desconhecido, que entrou de madrugada na casa dele e se defendeu com este pedaço de pau. Eu cheguei à madrugada e deitei. Quando eu acordei, eu vi um vulto perto de mim, né? Aí então quando eu arribei a mão com susto, ele parece que estava com um caco de vidro, de espelho, e começou a ferir meu dedo aqui, sabe? Jogou em cima de mim. Aí eu fui nesse gônio aí, tá em cima do fogão, e já fui em cima dele. Quer dizer, antes eu empurrei ele por cima do banco que tem lá, de sentar, onde eu recebo meus amigos lá, né? Às vezes quando eles têm tempo de conversar comigo, né? Aí ele caiu. Quando ele caiu, que eu peguei esse gônio aí, ele já veio em cima de mim, aí eu derrubei. Você voltou a dormir? Aí quando tudo escuro, aí quando eu pensei que ele tinha saído, não vi ele mais, né? Aí deitei de novo. Acordei, quando eu olhei o corpo perto de mim. Quando eu bati a mão, ei rapaz, que puxei, ele tava com o olho aberto. O certo é eu ir lá, porque eu não vou... O que eu vou fazer? Puxar esse corpo para dentro desse mato, esconder o corpo? Eu estaria errado, né? Comigo mesmo, feri minha consciência, eu achei isso, não. O certo é eu venho aqui para mim. Aí o senhor preferiu na delegacia? Achei o certo esse, eu acho que sim.
E por não ter antecedentes e ter confessado o crime, Odair José vai responder um inquérito em liberdade. Em Ceilândia, 59 pessoas foram detidas só na noite passada numa operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas. Agentes da 15ª percorreram a cidade, vasculhando terrenos baldios e prédios abandonados. Dos 59 detidos, 5 eram menores e foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Entre os adultos, apenas um ficou preso porque portava munição. Os demais foram ouvidos e enquadrados como usuários, porque não carregavam porções significativas de droga, que caracterizassem tráfico. Segundo a polícia, a operação começou depois das denúncias anônimas feitas pelo 197. Então anota aí, 197 para fazer denúncia anônima. Em outra delegacia da Ceilândia, a 24ª, a polícia prendeu 3 adultos e um menor por porte de armas. Rogério dos Santos de Oliveira estava acompanhado por uma menor. E dentro da bolsa dela, a polícia encontrou uma pistola Mauser C96, usada por policiais na Alemanha. Na delegacia, ele disse que comprou a arma na feira do rolo em Planaltina e era só para se defender, porque ia cobrar uma dívida. A menor foi encaminhada ao CAGE. Em outra abordagem, foram apreendidas uma pistola Magnum 357 e um revólver 38. Foram presos Alexandre Lima de Moura, 28 anos, com passagem por roubo, e Marcos Vinícius, que disse ter comprado 38 em Minas Gerais. Agora sim a gente vai ver aquele caso, as imagens do foragido da polícia que é preso no parque da cidade. Everaldo Dias de Almeida era procurado desde junho do ano passado, quando foi beneficiado com o saidão. O rapaz cumpria pena por tráfico de drogas cometido em 2008. Ele também tinha passagens por porte ilegal de arma, dano ao patrimônio e violência doméstica. Everaldo foi preso dentro da hípica no parque da cidade. Investigadores da delegacia da Asa Sul o abordaram por causa de uma movimentação suspeita. No local foram encontrados dentro de uma caixa de isopor facas, porções de crack e maconha e aparelhos de celular. E a polícia apresenta um homem que estuprou uma menina de 16 anos em Braslândia. A prisão só foi possível porque, apesar do trauma, a menina levou o caso à polícia e colaborou na identificação dele. Marcos Roberto Lucas de Souza, de 34 anos, conhecido como Tapete, foi localizado 23 horas depois do crime. O homem trouxe a menina para este matagal próximo ao cemitério da cidade. Depois da violência sexual, ele manteve a adolescente em cárcere privado por algumas horas. Apesar do trauma, ela não se intimidou e contou tudo à polícia. Segundo o delegado responsável pela investigação, a vítima seguia sozinha para a casa da avó quando foi abordada pelo homem. Esse caso foge um pouco à regra, porque nesses casos a vítima costuma esconder isso dos pais por vergonha dos colegas em escola, etc. Mas nesse caso ela foi firme, narrou o que aconteceu aos pais, os pais de pronto confiaram na polícia, narraram aqui com detalhes o que foi que aconteceu. Nós identificamos com rapidez o sujeito, o alcançamos fora da situação flagrancial, mas o juiz também, muito próximo da comunidade, acabou deferindo a custódia preventiva e nós conseguimos prender o sujeito. E ela conhecia ele? Conhecia de vista, não eram próximos, mas o sujeito residia nas proximidades da casa da avó dela, então ela o conhecia de vista. O acusado já teve a prisão preventiva decretada e pode pegar de 6 a 10 anos de detenção. O sujeito já tinha algumas passagens aí, estava em prisão domiciliar pelo crime de assalto, também por um crime de furto, já tinha 2 condenações, portanto, responde agora preso por mais essa empreitada criminosa. E mais notícias locais às 7h20 da noite no Jornal do SBT Brasília. Boa tarde e até amanhã. Jornalismo do SBT, você pode confiar.